Olá, todos muito bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário em que estejamos participando, com certeza, como já vimos nos slides anteriores, todos nós recebemos. Então, vamos assim nos ligando à equipe espiritual responsável por essa assistência que está aqui conosco para nos amparar, para trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Então, vamos procurando fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, esse nosso Pai tão amoroso, esse nosso Pai tão bom, que acolhe a cada um de nós, que nos envia as suas bênçãos de acordo com nossas necessidades. Que nesse instante os seus mensageiros de luz estejam nos acompanhando durante todo esse encontro, a fim de que possamos fortalecer o nosso coração na fé, no amor, na confiança, nesse Pai que está sempre conosco, que nos enviou Jesus para nos aconchegar, para nos acolher, que nos enviou o nosso protetor individual, ou anjo da guarda, como é falado em outras religiões, um espírito que vem dar toda ajuda para nós. E é assim que nós vamos nos unindo em pensamento, na certeza de que ao terminar essa assistência, nós realmente sairemos com o nosso coração cheio de paz, de coragem, de serenidade. E assim, nós vamos iniciando, nos unindo a esses amigos queridos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo em vibrações de carinho a nossa companheira Fernanda, que nos trará hoje as reflexões do Evangelho, que ela sinta o amparo dessa equipe, que a sua palavra seja clara e que atinja a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria nós falarmos de Jesus, dos seus ensinamentos. E hoje nós vamos tratar especialmente de um tema que nem sempre a gente costuma estudar. É o tema que fala da passagem sofrida, né, no Evangelho. Quando a gente encontra esse tema no Evangelho, é a passagem que fala das tentações que Jesus sofreu no deserto. É um tema que nós não costumamos ler, nós não costumamos nos ater a ele, mas é um tema tratado, por exemplo, por Emmanuel no livro Fonte Viva, na lição de número 18, que ele deu o nome de Não Somente. E nessa lição, Emmanuel escolhe uma frase de Jesus que fala o seguinte: nem só de pão vive o homem. E quando a gente vai olhar, então, qual foi a situação em que Jesus usou essa frase, e quando a gente, então, para pensar nisso e olha lá no contexto original, no Evangelho, nós vamos ver que Jesus usou essa frase logo depois que ele foi batizado por João Batista. João, não é? Recebe Jesus, reconhece aquela grandeza de Jesus chegando ali no Rio Jordão para ser batizado. Jesus fala que precisa ser batizado por João, porque assim era o previsto, não é? E João então mergulha Jesus naquelas águas, e Jesus, assim que sobe das águas,
acontece o seguinte, vem aquela pomba branca, não é? Representando o Espírito Santo, representando Deus, e fala que Jesus é o Filho amado, aquele filho em que Deus se compraz. Logo em seguida, no Evangelho, tanto Lucas quanto Mateus já começam a falar, então, que Jesus foi dali, daquele seu batismo, ou seja, daquele momento de júbilo, de alegria que dava início à sua caminhada terrena, conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto, como fala a Bíblia, para quê? Para ser tentado, não é? A gente encontra a seguinte fala de Mateus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando e depois teve fome. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Com esses termos, não é? Que dentro da doutrina espírita nós não costumamos usar, mas é o termo que se encontra lá no Evangelho. E aí, o que é que aconteceu então? Como que a gente pode entender essa situação, não é? Jesus acabava de sair de um momento de júbilo, de alegria, e em seguida caiu na tentação. Oferecida por quem? Segundo as palavras tradicionais do Evangelho, pelo diabo. Nós não vamos nos ater nessa palavra, diabo, Satanás, nada disso, porque nós sabemos que dentro da doutrina espírita isso não faz muito sentido, não é? Nós vamos ampliar um pouquinho esse conceito, nós vamos tentar entender de uma forma um pouco mais alargada o que seria então essa tentação que Jesus sofreu e como ela pode se manifestar na nossa vida. Se a gente então olhar para essa forma mais estendida de olhar esse termo, a gente sabe que dentro da doutrina nós temos sim a influenciação espiritual. Kardec já nos fala no Livro dos Espíritos que muitas vezes somos tão influenciados pela espiritualidade e nós, na maioria das vezes, nem nos damos conta dessa influência. Mas nós queremos aqui enfatizar uma outra influência que acontece nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, que é a influência causada por nós próprios, a influência da nossa ancestralidade, não é? Melhor dizendo, né? Da nossa anterioridade espiritual, ou seja, das experiências que nós trazemos na nossa evolução espiritual, das coisas que a gente já vivenciou, tanto nessa encarnação como nas outras encarnações, aquelas coisas que a gente ainda está aprendendo a superar, aqueles, vamos dizer assim, não é? Defeitos morais, a maledicência, a intolerância, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de amar de forma equânime, né? Todas as pessoas da mesma forma, da mesma maneira. A gente ainda está aprendendo a superar os nossos vícios, que são coisas que vão acontecendo muito paulatinamente, muito devagarinho, de um dia para o outro, nós vamos modificando pequenos pontos no nosso aprendizado, no nosso comportamento. E isso talvez seja a maior tentação que nós temos no nosso dia a dia, aquela tentação que acaba muitas vezes emperrando um pouquinho o nosso desenvolvimento espiritual, porque na verdade são coisas que estão aqui dentro. Nem tudo que vem de fora nos influencia, mas o que está aqui dentro, não é? No nosso coração, na nossa mente, muitas vezes tem uma força tão grande que a gente acaba não se dando conta disso. Tem um pastor que eu gosto bastante, ele se chama Hernandes Dias Lopes, e ele tem uma coleção vastíssima de livros que ele escreveu de estudos sobre o Antigo e o Novo Testamento, e eu estava consultando o livro dele, não é, que fala do Evangelho de Mateus, para observar
uma nova visão, como a gente pode entender essa passagem, não é? Que foi tratada por Emmanuel num livro espírita, e ele traz algumas reflexões interessantes, não é? E vamos pensar um pouco, a partir da doutrina espírita e a partir dessas reflexões que ele levanta, como a gente pode entender, então, essa questão dessas tentações, não é verdade? Então, ele começa falando exatamente isso, de que Jesus, logo que sai daquele momento de alegria, passa a ser tentado, não é? E ele fala uma coisa interessante. Jesus foi tentado durante 40 dias, os 40 dias que ele estava jejuando, e depois desses 40 dias. E aí, então, a gente começa a trazer para o nosso dia a dia e pensa assim: se Jesus foi tentado durante 40 dias, naqueles 40 dias de jejum, nós também não somos tentados na nossa vida diária, mesmo quando nós estamos firmemente empenhados em trabalhar para Jesus, nós já conhecemos o Evangelho, nós frequentamos ou um centro espírita, uma igreja católica, ou alguma outra igreja, algum outro culto, não importa. Importa que nós colocamos Jesus no nosso coração e decidimos trabalhar por Ele, trabalhar pelo bem, na nossa melhoria espiritual, e de repente podemos nos ver tentados, assim como Jesus se viu tentado. Jesus estava plenamente consciente da atividade, da tarefa que lhe tinha sido atribuída por Deus para cuidar de cada um de nós. Ele estava jejuando e nós podemos entender esse jejum de Jesus e podemos aplicar esse jejum na nossa vida, não necessariamente o jejum do alimento, não é verdade? O jejum que é importante no nosso dia a dia é o jejum da maledicência, o jejum da gente evitar de fazer coisas que a gente sabe que não faz bem para a gente, coisas que não fazem bem para as outras pessoas, o jejum de pensamentos prejudiciais, de sentimentos que escurecem o nosso coração. Então, quando fazemos esse jejum, assim como Jesus fazia o jejum dele, e nós também estamos ali trabalhando, empenhados naquele momento de melhoria espiritual, nós podemos, sim, ser tentados, não é verdade? E por que que acontece essa tentação no nosso dia a dia, essas coisinhas que tentam desviar a gente do caminho? Simplesmente porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Esse nosso momento evolutivo fala que nossas conquistas morais ainda estão se desenvolvendo, estamos aos poucos tomando consciência das situações que levam a gente a titubear, não é verdade? Às vezes nós temos dúvidas se estamos no caminho correto ou não, e é nesse momento que cabe de forma tão preciosa a orientação de Jesus do orai e vigiai. Não é verdade? Nós precisamos estar atentos a tudo que surge na nossa mente, a tudo que surge no nosso coração, porque nós precisamos, não é? Saber onde estamos pisando. E isso só acontece quando prestamos atenção no que se passa aqui dentro. Jesus, quando traz para a gente, não é? Na sua vida, essa ideia da tentação que ele sofreu ali no deserto, nos ensina o quê? Que ele foi capaz de superar tudo aquilo, que ele mostrou ao diabo como, não é? Ele superaria aquilo. E implicitamente Jesus está dizendo para a gente: olha, vocês também serão tentados na vida de vocês, mas assim como eu venci, vocês também são capazes de vencer, principalmente essas coisas que estão dentro de vocês, não é? De espíritos em aprendizado. Nós estamos evoluindo, nós vamos aos poucos superando tudo isso. E essas tentações vão aparecer, sem dúvida nenhuma, mas se nós buscarmos o fortalecimento no Evangelho, nós buscarmos de refúgio no amor infinito de Jesus, nós vamos superar cada um desses obstáculos que surgem no nosso dia a dia. Jesus
nos ama e cuida de cada um de nós de forma bastante especial. E essas tentações, não é? Assim que superadas, nos darão aquela sensação de conseguimos. Nessa passagem final do Evangelho, o que acontece depois dos 40 dias e que Jesus bravamente supera todas essas tentações? Diz o evangelista que os anjos serviram um banquete a Jesus. E assim acontecerá conosco também a cada vez que nós superamos um desafio, superamos um obstáculo, nós nos sentimos plenos, não é? Não vamos receber um banquete, mas sentimos aquela alegria, aquela plenitude por termos conseguido superar um obstáculo. É como se matássemos a fome espiritual do nosso crescimento. A cada passo conquistado, nós vamos recebendo esse banquete de luz, esse banquete que fala: tá vendo, meu filho? Eu confio em você. Você vai superar e vai continuar superando e superando e superando, e assim você vai crescendo. E essas, não é, tentações, esses obstáculos vão acontecer de variadas formas, vão se apresentar de maneiras muito diversificadas. Quando a gente olha lá no Evangelho, Jesus foi tentado em vários pontos diferentes, e assim acontece com a gente também. Mas nós precisamos, então, nesses momentos do nosso dia a dia, parar e olhar para nós com aquela intenção do autodescobrimento, da autopercepção, olhar para nós e vermos quanto que nós ainda temos de vaidade, quanto nós ainda temos de orgulho, de falta de amor, de falta de perdão, e que pode estar atravancando de alguma forma esse nosso desenvolvimento. É fácil olhar para essas coisas? Não é. Por que que não é fácil? Porque dói, não é? Muitas vezes a gente tem uma imagem idealizada de quem nós gostaríamos de ser e ficamos com essa imagem cristalizada. Ah, eu queria ser tão bom, eu sou bom. Quando a gente já começa a distorcer isso, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Quando na verdade nós estamos às vezes só idealizando essas coisas, porque ainda não conseguimos superar aqueles primeiros degraus para a gente realmente chegar lá. É necessário passar primeiro pela essa dor da mudança, a dor do reconhecimento do que nós precisamos mudar. A borboleta, depois da sua fase de lagarta, e que ela entra naquela pupa, não é? Antes de se tornar borboleta, um dia eu estava estudando sobre o assunto e o biólogo dizia que ela praticamente se desfaz inteira, sobra quase nada da borboleta, só a parte essencial para ela então se transformar daquela lagarta naquela borboleta livre que voa com leveza. Assim também é o nosso processo. É necessário que a gente se despoje dessas mazelas, desses defeitos morais, embora eu não goste dessa palavra, mas é uma palavra que a gente encontra na literatura espírita, não é? A gente precisa manter a nossa essência, que é aquele espírito, filho de Deus, que tem aquela essência do amor no coração, assim como a borboleta guarda a sua essência, meio que se desfaz para surgir como a borboleta. E assim é o nosso processo, nós precisamos nos desfazer de tudo isso para que a gente possa surgir leve, voando em direção ao alto. É isso, não é? Esse é o nosso processo de aprendizado. E aí a gente vai fazer então com que cada vez mais esses tropeços do caminho não aconteçam por essas questões morais que vão sendo substituídas, vão sendo transmutadas em virtudes, em aquisições do nosso espírito. Mas enquanto estamos nesse processo, muitas dúvidas podem surgir, e talvez a dúvida seja a coisa mais importante que a gente precise prestar atenção.
Que tipo de dúvida? É aquela dúvida que surge especialmente quando estamos fragilizados, quando estamos com algum problema de doença, seja nossa ou de alguém, alguma pessoa muito querida, um momento de desemprego, um momento de dificuldade financeira, porque quando tudo está bem, é um mar de rosas, mas quando o calo aperta, aí às vezes pode aparecer aquela dúvida. E quando essa dúvida surge, ressurge muitas vezes no nosso dia a dia, e vem aquelas perguntas do tipo: se Deus é bom, por que que Ele está deixando eu passar por essas coisas? Ah, meu Deus, mas eu sou tão bom, eu ajudo Fulano, ajudo Beltrano, eu vou no centro, eu vou na missa, mas por que que acontece isso? Se Deus é amor, por que que eu não me sinto amado por ninguém? Se Deus é justiça, como falam, por que que o mundo é tão injusto comigo? Por que que Deus me faz sofrer? E aí, quando essa dúvida surge no nosso coração, a gente, mais rápido do que nunca, tem que lembrar de que Deus é um pai amoroso, um pai de bondade, um pai infinitamente justo e bom, e que nada que aconteça no mundo, nada do que aconteça na nossa vida está fora do conhecimento de Deus. Tudo tem um propósito. Nada se perde no meio do caminho. E aí, então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a nossa perspectiva, a forma como nós olhamos para isso. Então, quando essa dúvida surgir, a gente para, respira, se afasta e muda a forma de ver. E aí a gente pergunta: o que é que eu posso aprender com essa situação? Que virtude eu posso desenvolver com esse aprendizado que a vida está me trazendo? O que é que a vida está querendo me ensinar nesse momento? A gente, se mudar essa perspectiva, vai encarar tudo de uma forma completamente diferente. Porque Deus, sendo Pai, não dá fardo nenhum que a gente não consiga levar adiante. Tenhamos a certeza absoluta disso, não é? E quando a gente, então, pensa sobre isso e pensa novamente lá naquelas tentações de Jesus, nós vamos pensar: nossa, eu estou sendo tentado nisso, tentado naquilo. O que mais Jesus foi tentado para a gente ficar alerta, atento para as coisas que acontecem no dia a dia? Jesus foi tentado quanto às necessidades físicas. Ora, vejamos, ele estava 40 dias jejuando, ele devia ter fome. Então vem lá o senhor diabo e fala para ele: ora, transforma essas pedras em pão. E aí então vem a frase que Emmanuel usa na lição: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nós também sofremos esse tipo de tentação nas necessidades materiais. E que tipo de tentação é essa? Quando nós nos preocupamos excessivamente com as coisas materiais, com a satisfação dos nossos desejos, com cuidado com o nosso conforto, principalmente quando a gente já sabe da necessidade do nosso irmão que está do lado. Isso não quer dizer que é errado a gente ter roupa, que é errado a gente ter uma casa, que é errado a gente ter uma despensa com alimentos. A questão aqui é muito mais profunda. A reflexão vai muito mais para dentro. É sobre a gente, o quanto a gente está atendendo, não é aquele apego da vaidade, aquele apelo do orgulho, de possuir mais, de ser aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo, em detrimento das necessidades que já são conhecidas nossas, que outras pessoas estão passando nesse momento, daqueles irmãos menos favorecidos. Jesus também foi tentado a ambição de possuir aqueles reinos todos, bastava que ele adorasse ao Senhor Diabo para que aquilo acontecesse. E Jesus fala: somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. Nós também somos tentados muitas vezes à ambição dessas coisas materiais, à exibição intelectual, à exibição da quanto moralmente nós já somos evoluídos, de como fazemos a caridade, como ajudamos aqui e ali, quando nos esquecemos da orientação de Jesus, de que uma mão não deve saber o que a outra faz. E aí, novamente, a questão é mais profunda.
Não é errado a gente estudar, não é errado a gente aprender, a gente ganhar honestamente o pão do dia a dia. Aqui estamos falando do cultivo de vaidades, do cultivo do orgulho, de todas essas mazelas do espírito e de tudo o que aquilo pode provocar na nossa vida, os descaminhos que a gente pode encontrar, porque a gente cultivou esse tipo de coisa que não faz tão bem para nenhum de nós. Através da prece, através do ensinamento de Jesus, da leitura do Evangelho, não é? Do fortalecimento dos nossos pensamentos, do fortalecimento dos nossos sentimentos, conhecendo Jesus, conhecendo tudo o que ele nos trouxe, aí sim nós vamos conseguir ir nos alinhando cada vez mais com tudo que Jesus veio nos ensinar na sua caminhada terrena. Nós vamos ficando cada vez mais resistentes a essas tentações. E aí sim nós vamos passar a entender o que Emmanuel quis dizer nessa lição no livro, não é? Fonte Viva, quando ele fala nem só de pão vive o homem. Emmanuel fala assim: não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. A gente sempre precisa de alguma coisa além. Emmanuel continua falando. Não somente a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não somente os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Disse o mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. E ele termina assim: bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Precisamos sim de muitas coisas no nosso dia a dia, mas precisamos estender esse olhar além do que é realmente importante para o nosso espírito. E agora nós vamos ficar com uma reflexão de uma história trazida pelo espírito Shaolin no livro Ave Luz, o capítulo chamado Caridade, e que traz o personagem Judas Iscariotes numa dúvida, num conflito eterno, eterno não, num conflito interno, que muitos de nós podemos ter, não é verdade? Porque assim como nós temos essas tentações internas, essas questões espirituais que ainda estão aqui tentando se desenvolver, tentando se alinhar com o Evangelho, Judas também tinha isso. E Shaolin começa dizendo assim, que Judas, na sua convivência com Jesus, tinha entendido que a vida mais, não é, do que o dia a dia. E ele tinha se munido do firme propósito de se transformar. Ele procurava praticar a caridade, ele não queria mais perder tempo. Ele tinha finalmente entendido que nós precisamos dilatar o olhar sobre a vida. Fazia já semanas que ele vinha visitando as pessoas doentes, resolvendo os problemas das outras pessoas, consolando aqueles corações tristes, os corações aflitos. Ele se dava para todos. E como ele, não é, se sentia completamente renovado nos seus sentimentos, sentia que a alegria vivia na sua mente, habitava o seu coração, ele começou a estender essa caridade, não é? Esse bom ânimo em ajudar as outras pessoas para as outras cidades, para todo mundo que precisasse do seu amparo. Um dia ele estava lá em Betânia e tinha se alojado ali numa estalagem, porque a cidade estava muito movimentada, então ele procurou logo, né, se refugiar ali para tranquilizar os seus pensamentos. Quando de repente ele começa a escutar um fala-fala, porque a cidade estava muito cheia e aquele corre-corre de um lado para o outro. E aí, de repente, ele percebe que alguma coisa está acontecendo.
Havia entrado ali na estalagem um homem de nome Ergon. Era uma pessoa muito sofrida, um homem que já tinha o corpo todo deformado pela lepra, que hoje a gente chama de hanseníase. Mas era uma pessoa que, em função da sua condição ali de saúde, jamais poderia estar no meio daquela multidão e muito menos se hospedar ali numa estalagem junto com as outras pessoas, porque corria-se o risco de espalhar doença para todo mundo. Mas até então, Judas não sabia o que estava acontecendo, ele só sabia que tinha uma muvuca ali, aquela confusão. Quando, de repente, o dono daquela estalagem, olhando aquele homem que tinha entrado apavorado ali no seu estabelecimento e viu aquele homem naquele estado de sofrimento e conhecendo aquela disposição de Judas para ajudar, ele não pensa duas vezes. Movido de uma compaixão pelo sofrimento daquele irmão, ele vai até o quarto de Judas e bate na porta, esperançoso de que Judas fosse acolher aquela pessoa. Judas, quando abre a porta do quarto e vê aquele homem desfigurado já entrando, de tão apavorado que ele estava, porque ele sabia que os homens que cuidavam da ordem da sociedade estavam atrás dele, Judas se assusta, dá um passo para trás, inventa alguma desculpa e fala que não vai dar e fecha a porta. Aquele homem, então, é recolhido pelos homens da segurança ali da cidade, é levado para fora do hotel e precisa ir lá recorrer àquela região onde outros doentes estavam, que não tinha higiene, onde todos morriam de fome, perto das montanhas. Judas se recolhe no seu leito, confortável e quente, coberto com pelos de camelo, e adormece. Mas no dia seguinte, logo cedo, o que Judas sente? Ele sente que todo aquele entusiasmo que ele tinha pelo bem do próximo havia secado, como se nada mais sobrasse no coração dele daquele amor que ele sentia pelos outros. E ele se vê tomado pelo mau humor. Ele queria ter sido útil, ele queria até ter ajudado, mas ele pensava: como que eu posso ficar no mesmo quarto que um leproso? Imagina, aquela polícia, aqueles homens da ordem iam vir aqui, iam falar que eu estava conivente com aquilo e que eu não poderia dar asilo para aquele homem. É demais permanecer no mesmo lugar com ele. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela reflexão, um arrependimento enorme no coração dele, porque tudo o que aquele homem precisava naquele momento era de uma palavra amiga, de um coração que o acolhesse em sua necessidade. E Judas era a única pessoa que poderia ter feito isso por ele naquela noite. A consciência acusava Judas de todas as formas. Ele sentiu uma dor enorme no coração, ele queria encontrar aquele homem, mas onde encontrar aquele homem? O dono da estalagem nem quis olhar o rosto de Judas, tamanha decepção, porque a oportunidade da caridade tinha sido perdida. Judas se deixou tomar por todas aquelas coisas que ainda haviam no coração dele, que ele ainda não tinha conseguido se despojar. Aflito, atormentado, ele espera pela noite em Betsaida, onde ele encontraria o mestre querido e seus companheiros de jornada. Quando então todos estão reunidos ali na casa de Pedro, Judas sente a mente dele como se fosse um cálice que borbulhava um líquido corrosivo. O seu coração pulava descompassado de tanta aflição, de tanto arrependimento, de medo, de revolta. Ele não entendia o que acontecia com ele, como ele, tão envolvido em querer ajudar os outros de uma hora para outra, pôs tudo a perder. Jesus, naquele olhar bondoso, naquele olhar compassivo, olha para o seu amigo, sente aquele coração que transbordava dor e encoraja a falar.
E Judas então diz para Jesus: Mestre, todas as decisões que porventura tomo para me libertar da opressão íntima falham logo nas primeiras experiências. Sinto-me fracassado, ou será que isso se passa só comigo? Eu te peço, Senhor, que me dê uma orientação de como me erguer nos caminhos da caridade. Jesus, imensamente compadecido de Judas, fala que compreende essa luta íntima enfrentada por aquele amigo tão querido do seu coração. Diz que reconhece aquele empenho, aquela vontade genuína que Judas tinha de mudar. E sabe também que esse ímpeto pode se esfriar de uma hora para outra. E Jesus então fala que é necessário ter o equilíbrio das emoções, fala da importância dos pequenos passos, porque quando temos um exagero muito grande, quando entramos, não é, com muita sede, vamos com aquela sede ao pote, esse é o caminho para a desistência. Jesus fala assim: o amor não pode ter medo, Judas. Quando nos agregamos à ideia de sermos úteis por caridade, os pensamentos de bem-estar, de conforto, de orgulho não devem tomar o lugar da beneficência, para que nós não nos esfriemos nos processos da caridade elevada. Podes fazer muitas coisas mais. Podes fazer muita caridade por causa das possibilidades que tens no coração. O amor pelo qual, o modo pelo qual exercitas a sua caridade é que precisa ser mudado. Avança devagarinho, mas avança sempre. Tudo o que temos de bom colocado por Deus em nós haverá de ser despertado por nossas mãos. É o trabalho que nos compete fazer em nosso próprio benefício. Judas bebia as palavras de Jesus e sentia brotar no coração novamente a vontade de retomar o trabalho no bem. E Jesus continua: Judas, não te condeno por nada, meu filho. Eu te quero como parte de meu coração. Espero grandes coisas de ti, grandes coisas para o futuro. Haverás de erguer-te mesmo no meio das incompreensões do mundo, mesmo sendo apedrejado, escarnecido, banido por mentes que têm você como uma pessoa inconveniente para a sociedade. Eu te amo e disso te darei provas. Não temas as doenças da carne, elas são apenas uma aparência, porque a enfermidade mais grave é a do espírito. E Deus, o grande médico da vida, nos envia pela boa nova a receita para todos os desequilíbrios e o remédio para todos os males, que é o amor. Vamos amar. E diante desse exercício divino, desconheceremos todas as doenças e passaremos a ver em todas as criaturas e em nós mesmos o reflexo da amplitude divina. Judas, cultiva a oração com humildade e vamos trabalhar de mãos dadas em busca de Deus, amando-o sobre todas as coisas, que depois haveremos de sentir a necessidade de amar o próximo, onde encontraremos mais vida. Que Deus te abençoe, meu filho. E assim Jesus fala com cada um de nós. Jesus nos ama, Jesus compreende as nossas dificuldades, Jesus compreende os nossos deslizes, aquela dúvida, o titubeio. Mas assim como Jesus incentivou Judas no caminho do bem, ele nos incentiva a cada dia. E o seu coração transborda de alegria quando ele nos vê empenhados, não é? Em sermos bons agricultores, em trabalharmos com amor na sua messe divina.
tenhamos a certeza de que Jesus nos ama, que compreende sempre esses nossos conflitos internos e que tem especialmente a certeza de que nós podemos fazer brilhar a nossa luz, como ele falou, e que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, como ele nos asseverou. Que nós venhamos então, Jesus, em nosso coração, como nosso guia e mestre para todas as atitudes da nossa vida. Um grande beijo, fique com Deus. E após essas reflexões, esse banquete espiritual que recebemos, nós vamos continuar então exercitando o nosso amor, doando as nossas energias, as nossas boas energias, os nossos bons pensamentos, o nosso desejo de que cada pessoa que estiver aqui conosco, de que ouvirá depois, ou de cada pessoa que está nesse momento em sofrimento, possa receber os mensageiros divinos e encontrar a paz em seu coração, a esperança, a alegria de viver, a força, o bom ânimo, a coragem e a fé, que possam enfrentar essas tentações, na certeza de que nós somos capazes, sim, porque somos filhos de Deus. Esse Pai que conhece tão bem a cada um de nós, que conhece as nossas dificuldades, está sempre ao nosso lado, diariamente nos dando oportunidades de recomeçar, como Jesus falou para Judas. E assim, nós vamos através do pensamento, desejando que o nosso planeta se encha dessa paz, desse amor, dessa alegria e dessa esperança. Que os doentes recebam uma vibração de saúde, de lenitivo para suas dores, de que os médicos sejam inspirados a dar a melhor medicação, a encontrar o diagnóstico, que as medicações possam fazer efeito, que os doentes possam ter muita fé, bom ânimo para enfrentar essas provas, essas situações desafiadoras. Vamos levando essa nossa vibração de saúde àqueles doentes que se encontram acamados em seus lares, aqueles nas ruas que não têm a oportunidade de ter nenhum remédio. Que os médicos espirituais estejam ali, levando alívio para essas dores. E vamos pensar agora naquelas pessoas que não carregam essas dores no físico, mas carregam as dores na alma. Que sintam essa força de Jesus, esse amor, dando esperança, fazendo-os acreditar que não estão sós, que haverá dias melhores, de que momentos difíceis passam e de que existem pessoas ao nosso lado, prontas para nos ajudar. Vamos assim, vibrando esse amor por aquelas criaturas que passam, por essa experiência da guerra, Senhor, daqueles que estão nos campos de guerra, tendo que lutar, que matar, sofrendo tanto por conta disso. Aqueles que perderam os seus lares, que tiveram que abandonar seus países. Vamos vibrando coragem, sustentação a essas pessoas tão sofridas. E principalmente vibrando discernimento a esses homens que promovem a guerra. Que eles possam, Senhor, terem um momento de lucidez e perceberem que a responsabilidade nas suas mãos é levar a paz, é levar a união, a fraternidade entre os povos e não a guerra. Vamos vibrando então paz, paz ao mundo, paz aos países,
paz às cidades, paz aos lares. Que as famílias se unam em amor, em respeito. E assim, nós vamos rogando a Jesus que essas vibrações de amor e de paz cheguem ao lar de cada um de nós. Que cada um de nós também possa receber essa boa energia, esse bom ânimo, essa força e essa coragem. Que nesse instante os mensageiros de Jesus estejam envolvendo o nosso lar nessas energias intensas de amor e de paz. Que esses mensageiros derramem sobre a água que deixamos aqui fluidos regeneradores. Que cada um de nós receba essa chuva de bênçãos, essas energias que, ao tocar o nosso corpo, se transformam em saúde, se transformam em luzes de renovação no nosso coração e na nossa mente. E assim nós vamos sentindo envoltos nessa cúpula de luz, onde as nossas células, as nossas partes mais deficientes do nosso corpo físico vão sendo beneficiadas, onde o nosso coração se abastece de esperança, a nossa mente se enche de bons pensamentos e de coragem de perseverar no aprendizado do Evangelho e de nos tornarmos trabalhadores de Jesus. E assim nós nos despedimos com o coração cheio de gratidão, de esperança, de força e de fé por tudo aquilo que recebemos nesta noite e que continuaremos a receber durante a semana, porque permaneceremos com os nossos pensamentos, com as nossas orações, ligados a essa espiritualidade amiga. Que em nome de Deus e de Jesus, nós possamos nos despedir em paz. Que assim seja.